E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no RStudio e nessa videoaula vamos aplicar alguns conceitos e passos que foram executados no vídeo anterior e também vamos fazer gráficos referentes às variáveis quantitativas como boxplot e histograma, como vocês aprenderam na última aula. Mas antes disso, vou explicar um problema que aconteceu com muitos de vocês, que foi na hora que vocês abriram o arquivo, vocês abriram o R e depois abriram por aqui, né? E muitos, mesmo que vocês colocaram o script e a base de dados na mesma pasta, mesmo assim o programa não estava lendo a base de dados. Isso aconteceu porque ainda o programa estava entendendo que ela estava em um outro lugar que separado. Então, uma dica é vocês fecharem tudo aqui no RStudio, fechar tudo mesmo, e vir e abrir na pasta que vocês criaram. A minha, por exemplo, é a R. E aí vim aqui e abrir com o botão direito do mouse, abrir com RStudio. Assim agora não vai ter mais problemas. Feito isso, vamos começar os passos dessa videoaula. Primeiro então vamos ler essa base de dados e vamos nomeá-la como dados. Pode ver que ela foi lida e agora vamos abrir ela para conferir se está tudo certo. Aqui ela está aqui. E agora vamos ver como a variável sexo está classificada e a idade. Então a variável sexo está como character e, como vocês já sabem, a gente vai ter que mudar depois para fator. E a idade está como integer e depois também a gente vai precisar transformá-la. Então vamos transformar o sexo em fator, criando uma nova variável sexo2. Pode ver que deu certo aqui. Sexo está em fator. Agora a gente vai atribuir o NA às células não identificadas no sexo. Pode ver que aqui ó, a gente atribuiu o NA, mas o I continua. Então vamos excluir o rótulo I. Agora vamos ver se a idade está classificada e vamos transformar a idade como numérico. Pode ver que ela está aqui agora como numérica, tudo certo. A partir disso, vamos criar uma variável nova para o município como fator, que antes estava lido como character, e agora a gente vai colocar uma variável município 2 como fator. A partir disso, a gente vai criar código 0 e 1 para os casos de óbitos. Então, antes vamos verificar a variável evolução como ela está. Essa aqui está falando como está a variável evolução. Após a gente verificar a evolução, vamos agora ver se ela for óbito. Vamos então criar uma nova variável óbito e atribuir valor 1 para óbito, caso contrário 0. Pode ver aqui então que a gente já atribuiu. 1 foram os óbitos e 0 foram as pessoas que não morreram. E isso na nossa base de dados inteira. Agora a gente vai fazer o quê? Vai rotular os códigos 0 e 1 como não óbitos e óbitos, e uma variável óbitos 2 na base de dados. Vocês podem ver aqui ó, que não óbitos representam esse número e óbitos representam esse número. Após rotular os códigos 0 e 1, vamos criar uma nova base de dados que vamos utilizar esses dados para fazer os exercícios. E para isso, vamos selecionar o município de Vassouras, que muitos de vocês devem estar com saudade por causa da internet. Mas agora vamos focar. E vamos selecionar as variáveis município, sexo, idade e óbitos de Vassouras. Vamos executar as funções. Selecionamos aqui então a base de dados de Vassouras, a tabela com número de contaminados e o de óbitos, e agora a representação da proporção em porcentagem de quantos foram de óbitos e de quantos foram contaminados, isso na população de Vassouras. A partir disso, agora vamos criar blocos spot da idade das pessoas que tiveram Covid. Aqui vocês podem ver o boxplot da idade, com a mediana, os quartis e os limites. Tá, feito isso, agora vamos criar o boxplot da idade por óbito e não óbito. Aqui, desse lado não óbito e desse lado óbito. Agora criamos um boxplot só com os óbitos, que é esse aqui. Agora vamos fazer um boxplot da idade por óbito barra não óbito, adicionando rótulos e rotacionando esse gráfico e colorindo ele de azul. Pode ver aqui então que esse representa o não óbito, esse representa os óbitos. Após isso,
vamos criar um boxplot da idade por sexo, também adicionando rótulos e girando o gráfico colorindo de azul. Pode ver aqui então, esse representa o sexo masculino, esse representa o sexo feminino. E aqui esses círculos representam os outliers, que são os valores considerados fora do limite, que são discrepantes, como vocês viram em aula. Agora vamos fazer o boxplot da idade por sexo somente com os óbitos. Então tá aqui o boxplot. Por fim, vamos executar um histograma simples de todas as idades dos contaminados de vassoura. Esse aqui, então, é o histograma de todos os contaminados em vassoura. Só que aqui, nesse histograma, estamos utilizando no eixo vertical, no eixo Y, a frequência. Mas então, vamos substituí-la por densidade. Após substituí-la por densidade, colorimos ela de vermelho. E esse foi o nosso gráfico final de histograma. Bom, pessoal, vamos dar então continuidade à segunda parte do script. A única diferença é que no script não tem o título do gráfico, e eu acabei de colocar aqui. Coloquei como? Você coloca uma vírgula, coloca main de principal, igual, abre aspas, o título que você quer dar ao seu gráfico e fecha as aspas. E aí você coloca uma outra vírgula, e esse xlab, né, ele é de xlabel. Então, o rótulo do eixo X, ele vai mudar essa parte aqui, ok? E aí você coloca aqui o mesmo esquema, igual, né? Abre aspas, o título que você quer dar nesse rótulo, e aí você fecha aspas, e aí coloca uma outra vírgula e continua igual ao script anterior. Além desses gráficos que a gente já fez anteriormente, existe uma outra biblioteca, um pacote chamado ggplot2, que a gente também pode fazer gráficos diversos. E para usar ele, você tem que ter instalado, né? Na primeira vez você tem que ter instalado ele no seu R. E a gente vai instalar ele com esse comando aqui, install packages ggplot2. E toda vez que você for entrar no R para usar ele, você tem que chamar a biblioteca ggplot2, né, que é o que a gente vai fazer aqui no comando seguinte, assim que ele terminar de instalar. Ele vai baixar um arquivo de 3,9 MB, aqui 3,9 MB, e aí já baixou, beleza. Então vamos chamar a biblioteca para uso agora. Vamos rodar esse comando. E para especificar como que você quer mapear a informação, você precisa adicionar camadas de informação que você deseja incluir no gráfico. E a gente vai fazer isso com os códigos abaixo para construir o Bloxplot. A gente vai usar a primeira camada, né, que é o data, né, a base de dados vassouras e idade. Logo em seguida, a gente vai adicionar o tipo de gráfico que nós vamos fazer, que é o Boxplot. E agora a gente também pode separar por óbito e não óbito. Ficando assim, né? Não óbito e idade, né? A gente percebe aqui que no eixo Y e no eixo X ficou o nome da variável. Então vamos colocar o rótulo certinho da nossa informação, né? No eixo X vamos colocar óbito por Covid-19 e no eixo Y, idade em anos. Vamos ver como vai ficar. Aí ele já vai dar com o eixo alterado, ó, idade em anos e óbito por Covid-19. A gente também pode adicionar o sexo para fins comparativos. Então ele vai dar o sexo feminino, o masculino, feminino e masculino do óbito e não óbito também. Aqui vocês percebem também que na legenda ficou o nome da variável. E muitas vezes a gente não quer o nome da variável, a gente quer um outro título. Então vamos retirar o título da legenda, né? Ó, com esse comando, se vocês forem ver element blank, vai ficar branco o título da legenda, né? Vai ficar vazio. E aí, aqui ó, sumiu a legenda sexo 2. E aí a gente pode também colocar essa legenda abaixo do gráfico, para ficar mais centralizado. Né? Vamos colocar a legenda abaixo do gráfico. Aqui, agora a legenda está aqui embaixo. Além disso, você também pode colocar a média nesses box plots. Você pode colocar a média com esse comando. Né? A média vai aparecer um pontinho azul escuro. Né? Ó, aqui, ó, a média, média, média e a média. Ok? Que ficou o nome da variável, certo? E a gente já tinha arrumado isso, mas é porque não veio o comando. Mas a gente pode colocar o comando aqui, ó, labels, pegar todo esse comando e a legenda também, ó, e o comando da legenda também. Então vamos copiar esse comando ali, na linha de baixo,
Vamos copiar, colocar aqui. Não esquecer de colocar o maisinho depois, porque para ele ler esse comando. E agora vamos rodar esse comando para ver como que vai ficar. E agora a gente já pode ver que está aqui a idade em anos no eixo Y, o óbito por Covid-19 no eixo X e aqui a legenda já sem o título dela e centralizada. Além do Boxplot, nós podemos fazer o histograma também com o ggplot, né? Então vamos fazer um histograma com esse pacote. Vamos rodar esse comando, ggplot, a base de dados que a gente quer, vassouras e a idade. E aqui o histograma, né? Ele vai aparecer um erro, que é um alerta para você escolher um melhor intervalo para o seu histograma, né? Esse alerta, ele indica que os intervalos, as larguras, né, do histograma, eles podem ser melhores definidos. Então aqui vamos definir, ó, com breaks, né, intervalos. Vamos rodar esse comando e a gente vai ver que vai ficar de 0 a 100 e aí a separação dos intervalos. A gente também pode separar o histograma por sexo. Aqui vocês podem ver, feminino e masculino. Só que a gente percebe que uma ficou no topo da outra, ficou sobreposto. Então, ó, agora a gente tirou isso, ficou feminino e masculino. E a gente pode colocar transparência. A transparência ela é útil porque muitas vezes o gráfico atrás, ó, como aqui no feminino, está abaixo do gráfico da frente. Então, por isso que é importante ter essa transparência para que você possa enxergar o dado do outro gráfico também. Aqui a gente adicionou os rótulos das variáveis, frequência, idade em anos. A gente pode mudar o gráfico também para um estilo clássico, né? Tirando esse cinza daqui, deixando branco, ficando mais organizado. E a gente também vai fazer o que a gente fez anteriormente, né? Retirar o título da legenda e colocando essa legenda abaixo do gráfico para ficar mais centralizado, como aqui. E por fim, a gente pode mudar a frequência pela densidade, né? No histograma isso é muito interessante, mudar para densidade. Então aqui a gente já pode ver que mudou para densidade e também a gente pode fazer uma densidade com apenas os casos que foram a óbito, né? Aqui estão todos os casos. Então a gente pode fazer uma densidade com apenas os casos que foram ao óbito com o comando seguinte. Vamos ver como fica. E aqui tá, ó, tá vendo como a transparência é importante? Se não tivesse a transparência aqui, esse gráfico ficaria escondido. Ok? Bom, pessoal, esse foi o script dessa semana, né? Construindo gráficos de Boxplot e histograma. Usando também o pacote ggplot2. Espero que vocês tenham gostado.